Olá, seres humanos do YouTube. Meu nome é Roberta, sou arte educadora e venho aqui com mais um vídeo para vocês. Vocês devem estar cansados da minha voz, mas aqui finalmente atualizei os meus contatos, tá? Então, e-mail, canal do YouTube, Instagram com meus desenhos e pinturas, ó! E o meu também é o Instagram pessoal. Então, tá aí, contatitos profissionais. Vamos começar hoje com o segundo assunto para o primeiro bimestre de 8º ano, que é sobre a arte acadêmica no Brasil. Esse conteúdo é um pouquinho mais curto, tá? Porque a intenção aqui é explicar um pouquinho sobre o surgimento da arte acadêmica no Brasil, que já foi bem explicado na primeira aula, né, que a gente estava falando aí sobre a missão francesa, sobre a vinda da família portuguesa para cá, etc. Isso aqui nada mais é do que uma conclusão disso, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem um desenho, tá? Uma aquarela maravilhosa do Debré, mostrando o estúdio dele, o ateliê dele, que ficava ali no Rio de Janeiro, tá? Essa tela, que foi feita em aquarela, foi feita em 1816. Então aqui a gente pode observar que ele estava trabalhando, que ele estava usando inclusive uma cadeira como cavalete. Olha como ele prende a pintura nessa cadeira de uma maneira que fique num ângulo fácil para que ele pinte, né? Então aqui a gente tem a tela que está presa por um cordão nessa mesa, né? Apoiada nessa cadeira. Aqui do lado a gente tem a gente tem o material dele, algumas telas ao fundo, aqui o modelo. Então olha só o modelo, a tela. É muito legal essa imagem de um ateliê ser mostrado logo de cara, que é para mostrar também como é que esses pintores acadêmicos trabalham. Então, lembrando aí que Jean-Baptiste Debré foi o cara que criou toda a iconografia brasileira aí do século XVIII. Criou um livro em 3 volumes sobre a viagem pitoresca ao Brasil, né? Em que os volumes eram destinados alguns à realeza, um volume destinado à realeza, o outro à natureza e os povos tradicionais, e por último o volume destinado aos colonizadores, os colonizados, os escravos cotidiano, certo? Então, só para dar uma pincelada para lembrar vocês. Então, a arte acadêmica no Brasil começou com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, que a gente mencionou na aula anterior, que ela seria criada. Para quem já viu a aula de 9º ano, sabe que ela é mencionada quando a gente fala de museu e patrimônio cultural, mas aqui a gente está falando no contexto de arte acadêmica no Brasil. Lembrando que a arte acadêmica seguia totalmente os padrões europeus, tá? Ensinava técnicas de desenho, pintura e arquitetura de acordo com esses padrões estéticos e com as modas da Europa, né? E ela começou aí, foi iniciada em 1826, a Academia Imperial de Belas Artes iniciou suas atividades. Aqui a gente tem essa fachada que já foi demolida, né? Que era a fachada da Academia Imperial, que se tornou a Escola Nacional, e isso tudo, né, aconteceu por conta da mudança de monarquia para república e etc. Gêneros da pintura. Então, lá na Academia Imperial de Belas Artes eram ensinados alguns gêneros. Lembrando que eles tinham também uma hierarquia, né? Geralmente se iniciava o estudo da pintura através da natureza morta, que é o item 4 ali em cima. Depois ia para paisagem, retrato, pintura histórica era o mais de todos, porque era dotado de uma maior complexidade técnica, criativa e material, né? Então, nós temos aí esses 4 gêneros da pintura que eram ensinados na Academia Imperial de Belas Artes, que eram a pintura histórica, como a gente pode observar aqui, a Batalha do Havaí, do Pedro Américo, né? Uma tela, a gente está falando aí de uma tela cheia de informação, né? Muito complexa de várias maneiras, tá? Do Pedro Américo, uma pintura histórica do Pedro Américo aí. Retrato também era um desses gêneros, né? Retrato é pintar pessoas, né? Retratar pessoas. Então aqui a gente tem esse trabalho do Morrow, que é o retrato da família imperial, aí olhos sobre tela, de 1857.
Inclusive, uma das coisas interessantes dessa obra é que ela se tornou um meme pelo fato de todas as pessoas terem um rosto muito, muito, muito parecido. Então a gente tem né, o casal e as meninas, né, da família imperial, e todos tinham a mesma cara, né? Então acabou virando um meme essa pintura. Paisagem, que é um clássico, né? São as pinturas de lugares, né? E aqui nós temos essa obra do Almeida Júnior, que é um dos nossos principais referenciais de arte brasileira, tá? Paisagem fluvial, feita em 1899, e há muitas obras do Almeida Júnior, tá? Estão na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que fica ali na Luz, na Estação da Luz. É muito interessante quando estiver trabalhando esses temas, pintura do Brasil Colônia, ou se não, as heranças, né, da pintura do Brasil Colônia. Tem muita obra do Almeida Júnior, e uma das coisas mais interessantes é que ele foi influenciado pelas últimas fases, um dos últimos momentos da Academia Imperial de Belas Artes, que a gente vai ver mais pra frente. E por fim, Natureza Morta, que é a pintura de objetos inanimados. E aqui a gente tem essa obra do Pedro Alexandrino, Bananas e Metal, essa é um pouco mais recente, de 1900. Tá? Uma das coisas interessantes é que a AIBA, a Academia Imperial de Belas Artes, possuiu 3 fases, e essas 3 fases foram influenciadas por modismos europeus, né? Que dizer, obviamente que foram. A primeira fase já foi mencionado na aula anterior, que teve influência neoclássica. Lembrando, o que seria uma influência neoclássica? A influência das culturas greco-romanas. Então a gente pode observar isso aonde? Aonde você encontra Grécia e Roma nessa pintura de Manuel de Araújo, de Dom Pedro I, feita em 1826? Onde você encontra referências neoclássicas, que seria uma nova versão de tudo que é clássico, que pertence à Grécia e a Roma? Né? Já achou? Eu não consigo esperar muito tempo para falar, então vamos lá. A gente tem aqui uma coluna, ao mesmo tempo que nós temos também o arco românico e toda a arquitetura que se mostra aqui ao fundo também é característica, né, do estilo neoclássico. Então, nessa obra em especial, nós vemos influência neoclássica na arquitetura, no cenário, na composição, tá? A segunda fase teve influência romântica, lembrando que neoclássico e romântico eles caminharam muito próximos, tá? Influência romântica. Esqueci de falar que essa obra é do mesmo Manuel de Araújo, que está mencionado como uma referência da primeira fase da Academia Imperial de Belas Artes. Então, Academia Imperial de Belas Artes, primeira fase, teve influência neoclássica. Um artista que trabalhou muito sob a influência neoclássica foi Manuel de Araújo. A segunda fase, no qual o principal representante é Victor Meirelles, muito conhecido por conta dessa obra Primeira Missa no Brasil, que inclusive tem releituras muito interessantes dela por outros artistas mais contemporâneos. Essa obra de 1860 tem uma visão idealizada sobre o que seria a Primeira Missa no Brasil. Né? Acredita mesmo que os índios estão ali felizes, vendo a missa, interessados e curiosos, passivos? Provável que não, né? Então, assim, montada essa cruz, esse altar ali no meio dessa paisagem natural, é uma imagem totalmente idealizada, é feita para ser bonita, é a idealização de um acontecimento. Portanto, influência romântica, lembrando que o romantismo ele tem essas características que são a idealização das coisas, a romantização das coisas. Né? Quando a gente fala de romantismo, a gente pensa que é romance gênero dos filmes, né? Romance amoroso. Mas não, é a idealização, a romantização dos acontecimentos. Nesse caso em especial da obra do Victor Meirelles, o romantismo tem algumas outras características, que não vem ao caso agora, é só para entender um pouco a obra A Primeira Missa no Brasil. E por fim, a última, terceira fase da AIBA, Academia Imperial de Belas Artes, tem como referência Almeida Júnior, que é o artista que foi mencionado anteriormente, tá? José Ferraz de Almeida Júnior, ele foi um expoente do realismo aqui no Brasil. Lembrando que essa influência realista é europeia, houve o realismo europeu,
tem artistas europeus aclamados, como por exemplo Gustave Courbet, mas aqui no Brasil, nossa principal referência foi Almeida Júnior, e aqui ele tem essa obra, Caipira Picando Fumo, de 1893. Por que Almeida Júnior é importante? A influência realista europeia, realista é real, é o mundo real, eu quero ver as pessoas reais, aquilo que a Globo não mostra, né? Desculpa a referência. Eu quero ver a realidade, né? A realidade de onde eu vivo, a realidade do que eu vejo no meu cotidiano. E uma das coisas interessantes é que o Almeida Júnior realmente, através de suas obras, mostrou a realidade da pessoa caipira, da pessoa que vive na roça, né? Essa obra também está na Pinacoteca do Estado, a maioria das grandes obras de Almeida Júnior estão lá. O que é interessante é que houve influência europeia do realismo, porém acabou mostrando uma realidade totalmente brasileira aí. Inclusive as cores são mais quentes, a gente já vê um trabalho com as cores mais abrasileiradas aqui nessa terceira fase da Academia Imperial de Belas Artes. Apesar de a influência realista vir da Europa, o realismo por si só, ele é uma maneira de mostrar a realidade aqui agora, no lugar em que eu estou. Então, o trabalho da Almeida Júnior é absolutamente magnífico. E fica aí esse finalmente aí com essa obra Caipira Picando Fumo, de 1893, para concluir as fases da Academia Imperial de Belas Artes. Então, primeira fase neoclássica, segunda fase romântica, terceira fase realista. Aqui, uma proposta de trabalho, de avaliação, como sempre, né? Uma atividade que pode ser feita tanto em aula como em casa, depende do interesse, do tempo disponível, dos materiais. Seria aí uma pesquisa dos alunos sobre os gêneros artísticos das fases da Academia Imperial de Belas Artes. Então, eles pesquisarem sobre neoclassicismo, romantismo e realismo, escolherem um desses gêneros e criarem a releitura de uma obra que eles gostarem desse gênero em tela, tá? Dá pra gente adaptar isso de alguma outra forma? Dá. Escrevendo gênero e nome da obra original no verso da mesma, assim como também o título da sua obra, da sua releitura. Como eu trabalho isso aqui? Né? Geralmente, quando há a possibilidade de ter pintura em tela na escola, eu peço para que eles façam a pesquisa em casa, escolham a obra em casa e desenhem a releitura a lápis na tela em casa. Tragam tudo isso para a aula e durante as aulas a gente trabalha a pintura e aí eu vou ajudando eles na técnica, eu vou ensinando a fazer mistura de cores, ensinando sobre sombra, luz, eu vou fazendo isso tudo ali na prática. Né? Então, é uma maneira também de dar uma aula aí de pintura, de textura, de material, de cor, de coisa maravilhosa, tá? E aqui um pouquinho sobre a obra, a vida e a obra de Almeida Júnior. Então, explicando aí que ele, né, morreu muito jovem, viveu de 1850 a 1899. Para o 8º ano, dependendo da sala, se eles gostam de uma fofoca, eu conto para eles que a vida dele foi complicada, porque ele teve um relacionamento amoroso com a esposa acho que de um amigo, né? Agora eu preciso lembrar da história dele, mas acontece que ele foi assassinado por esse homem por questões de ciúmes, quando ele era muito jovem ainda, né? Então, fica aí a fofoca, né, da vez. Mas ele foi um artista paulista, nasceu em Itu, tá? A maioria das obras dele retrata regionalismo, realidade social, realismo, tá? Ele revela aí essa simplicidade do homem ligado à terra, ou, né, da simplicidade de maneira geral do homem, da mulher, relacionados a uma vida mais simples. Aí nós temos aí à esquerda essa obra Saudade, de 1899, que por sinal foi o ano em que ele faleceu, né? Curiosidade, que está na Pinacoteca do Estado. Essa obra é gigantesca, ela tem um tamanho real, então quando a gente observa a obra dá a impressão que a gente está ali, realmente, no cantinho da parede, olhando por uma fresta, essa moça sofrendo, lendo esta carta que misteriosamente não sabemos de onde veio. E mas dá, né, a sugestão do título, que é Saudade. E à direita a obra O Violeiro, de 1899 também, que também está na Pinacoteca, porque a Pinacoteca é riquíssima no trabalho do Almeida Júnior, tá?
em que tem aí esse homem tocando e a moça escutando o que ele está tocando ali, entre, né, uma atividade do cotidiano e outra. Essa obra em especial, Saudade, mostra um pouquinho, na verdade, a gente cria um imaginário sobre a morte de Almeida Júnior através dessa obra. Por quê? Porque aqui já conta tudo, né? Almeida Júnior morreu tragicamente aos 49 anos, apunhalado pelo primo. Era o primo, gente, eu tava falando amigo. O qual era casado com a mulher com quem manteve um caso durante muitos anos. No ano de seu falecimento, em 1899, realizou a obra Saudade, e essa obra está muito associada a esse relacionamento amoroso proibido que ele teve com a esposa do seu primo, né? Então, aqui seria para finalizar essa aula, que é um desenho simples, né? Lembrando que isso aqui a gente vai mencionar para eles, mas aí eles vão trazer a tela ainda, a gente está falando ainda do dia de hoje. Esse material aqui é para um dia, junto com essa atividade. Aí, a outra atividade, que é sobre o neoclassicismo, o realismo e o romantismo, ela vai ser distribuída em algumas aulas, né? Não dá para fazer em uma aula só. Aqui seria eles criarem uma obra com base na pergunta: o que é saudade? Então, Almeida Júnior criou sua obra sobre saudade, em que a gente pode analisar essa obra, né, com os alunos, mostrar para eles os detalhes, perguntar se tem alguma curiosidade que eles encontram, né, olhar a obra e eles criarem a deles o que é saudade, a partir dessa reflexão. Tá? É bem interessante, essa atividade é meio emocionante. Já aconteceu de alunos ficarem extremamente emocionados criando a própria obra, né? Eles retratam geralmente os avós, é muito bonito, tá? E por fim, nós concluímos, porque é um curtinho mesmo, era uma conclusão do que a gente havia iniciado. E na próxima aula, para o 8º ano, música brasileira nos séculos 19 e 20. Uau! Tá bom? Espero que tenham gostado. Esse vídeo é um pouco mais curto. Link para download do material usado, né, o PowerPoint, na descrição do vídeo. Muito obrigada que chegou até aqui. Dá um like, curte, segue e vida que segue. Muito obrigada, até mais e tchau, tchau!